agradecer o convite ao Dr. José Eduardo Franco. Tive o gosto de conhecer estas funções, normalmente são um bocadinho chatas, não é? de trabalhar na reitoria, mas dá-nos esta oportunidade ótima de conhecer mais pessoas do que conheceríamos em circunstâncias habituais. E, portanto, queria também agradecer os desafios que tem lançado à Universidade de Coimbra e que temos colaborado na medida das nossas possibilidades e mais do que isso, queria agradecer o trabalho que tem feito numa série de áreas da cultura portuguesa e que de facto é notável, é um exemplo muito inspirador ver como é que se dedica a tantos projetos com tanto afinco, com tanta persistência, e ainda tem tempo para ler teses de doutoramento escritas, enfim, não é in illo tempore, mas é há alguns anos, e que me está aqui a pôr na cabeça a eventualidade disto ainda ter algum interesse, não é? Enfim, portanto, venho aqui falar-vos do resultado de uma tese de doutoramento que foi apresentada em 2010, portanto, fez precisamente ontem 8 anos, foi o dia 25 de fevereiro, por coincidências engraçadas. E, enfim, além da parte da cultura na Universidade de Coimbra, tenho também o pluro da comunicação, que é de facto a minha área de formação, são as ciências da comunicação. Como eu não sabia muito bem quem é que era hoje aqui o público-alvo, que é uma coisa com que as pessoas da comunicação se preocupam, não é? Para quem é que estão a falar, eu venho fazer uma apresentação, enfim, que vai ser muito simples, é uma conversa. Creio que o objetivo destes seminários de hora de almoço, que de facto é uma iniciativa muito interessante, era conversarmos um bocadinho sobre isto, portanto vou lançar aqui algumas pistas para a conversa a seguir enfim, e foi para mim um desafio também grande pegar naquilo que fiz há 10 anos praticamente, eu comecei a fazer há 12, e voltar a estes temas, que não são os temas com os quais eu lido no dia a dia, portanto foi também desafiador de alguma maneira voltar a isto e para quem está, não sei se há pessoas aqui a desenvolverem ainda teses de doutoramento e nesse trabalho, creio que sim. Quase todas. E portanto não desesperem muito, porque a tese como fica nunca é aquela tese que nós gostaríamos de ter feito, e isso, visto ao longe, ganha-se uma consciência mais aguda sobre isso, não é? Portanto, a tese é o que naquele momento é o melhor de nós. Visto ao longe, é como as obras em casa, não? A gente acaba-as e já fazia não sei quantas coisas diferentes. As teses são um bocadinho assim, são uma obra sempre em avaliação, e então quando alguém nos obriga a olhar para elas assim à distância, às vezes pode ser assim, um bocadinho traumatizante. Portanto, peço-vos desculpa, porque lembra também uma fase intensa das nossas vidas, não é? Portanto, também tem um bocadinho de emoção à mistura. Enfim, indo ao arrastão, o meu tema de estudo foi um episódio que aconteceu em 2005, não sei se recordam, enfim, contextualizando um bocadinho, no dia 10 de junho de 2005, os telejornais da noite abrem com notícias muito dramáticas e catastróficas sobre um alegado arrastão que teria sido protagonizado por cerca de 500 jovens oriundos de bairros periféricos de Lisboa, que se teriam concentrado na praia de Carcavelos e teriam feito uma série de assaltos e que teriam agredido uma série de pessoas. Já vamos relembrar um bocadinho como é que abriram os telejornais desse dia, e é importante percebermos que dia que é 10 de junho, feriado nacional, era uma sexta-feira, o primeiro dia de férias letivas, não é? Portanto, tudo isto conta para o que a seguir vos vou dizer. Porquê que esta questão do arrastão chamou a nossa atenção, minha e da minha orientadora de doutoramento, que é a doutora Isabel Ferran? Nós vinhamos fazendo desde 2013, ela ainda antes, uma série de estudos sobre a representação dos imigrantes e das minorias étnicas nos médias, nomeadamente na imprensa e em televisão. Portanto, isto era um projeto que tinha sido acarinhado, encomendado, se quiserem, proposto pelo então Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas, que depois se transformou em Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Cultural e que hoje se chama Alto Comissariado para as Migrações. Este processo também é um processo interessante, já vamos deter-nos um bocadinho sobre isso, mas dentro desse Alto Comissariado, que foi criado em boa hora em 2002, havia um observatório da imigração, que era coordenado pelo professor Roberto Carneiro,
que estimulava um bocadinho que fossem feitos estudos sobre as minorias étnicas e a imigração, e acarinhava muito esta questão da representação, não é? Como é que os média passam uma imagem, como é que os média representam, não é? E aqui na acessão de representar, que quer dizer algo que está em vez de algo, não é? Na acessão semiológica do termo, como é que surgem, de facto, os imigrantes e as minorias étnicas nos média. Portanto, vinhamos fazendo algum trabalho, já com a ACIM, depois com a CIDI, e que deu origem também à tese de mestrado, que foi sobre as imagens de mulheres imigrantes na imprensa portuguesa, centrado sobretudo no ano 2003, que foi um ano que aconteceu uma coisa muito específica, que já vou falar sobre ela. Portanto, este trabalho vem na sequência de um trabalho de investigação longo, longitudinal, diacrónico, exaustivo, em que fomos percebendo ao longo dos anos quais eram os temas em que a imigração e as minorias étnicas mais surgiam na imprensa e na televisão. E, portanto, assim, muito resumidamente, fazendo uma visão retrospectiva do quais eram os principais temas, nos anos 90, não sei se lembra, uma série de assaltos, até em bombas de gasolina e tal, e havia esta consciência muito aguda dos gangues de Lisboa. A partir de 2000, questões ligadas à legislação sobre imigração ilegal, sobre iniciativas legislativas de legalização extraordinária e sobre a questão da clandestinidade. Devia aparecer muito este tipo de imagens com filas à porta do CEF para os processos extraordinários de legalização. Em 2003, como vos dizia, aconteceu esta coisa extraordinária, que foi o movimento das Mães de Bragança, que leva a que as imigrantes brasileiras sejam capa da revista Time, não é? Que referia Bragança como Europe's New Red Light District, não é? Que é uma coisa absolutamente extraordinária, porque havia este movimento das mães de Bragança muito indignadas que os seus maridos buscavam conforto fora de casa, sobretudo com mulheres brasileiras que trabalhavam em casas de alterno, e então este movimento gera esta capa da Time. Imaginem, Bragança, Red Light District da Europa, não é? Que é assim uma coisa bastante empolgada. E depois, de facto, em 2005, a questão do arrastão de Carcavelos, que, como vamos ver, dominou as notícias. É evidente que isto aqui é reduzir ao mínimo aquilo que foi o retrato das notícias sobre a imigração e as minorias étnicas. É um estereótipo que eu também estou aqui a criar, mas na verdade, se formos olhar para o cômputo geral das notícias todas, víamos que as questões relacionadas com crime, com clandestinidade, estão sempre no topo da tematização quando estamos a falar de imigração e de minorias étnicas. E não houve praticamente nenhum ano que fugisse à regra. Então, só aqui em 2 minutos, recordando as aberturas dos telejornais desse dia 10 de junho. A praia mais frequentada do país estava repleta com milhares de banhistas. Ao princípio da tarde, grupos de 30 a 50 jovens em simultâneo e de uma forma aparentemente organizada desataram a assaltar e a agredir os banhistas em diversos locais da praia. Uma cena de filme. Foi assim que a testemunha descreveu o que se passou esta tarde na praia de Carcavelos, no concelho de Cascais. Um grupo de cerca de 500 jovens, entre os 12 e os 20 anos, invadiu o areal ao início da tarde, agredindo e roubando os banhistas. Tarde de terror e pânico em Carcavelos. Centenas de jovens atacaram em grupo e roubaram tudo aos banhistas que estavam na praia. A violência do ataque é visível nestas fotografias. Agindo como um bando organizado, os jovens cercavam os banhistas e roubavam tudo o que podiam. Em caso de resistência, agrediam e ameaçavam com armas brancas. À passagem do grupo seguiam-se momentos de pânico. Os jovens atacavam rapidamente e seguiam para outra zona da praia. Foram chamados 30 polícias, mas eram 30 contra muitos mais e chegaram tarde. Os agentes chegaram a fazer disparos para o ar. O trânsito na Marginal esteve parado e a tensão manteve-se durante várias horas. Os agentes começaram uma perseguição em pleno areal aos assaltantes que tentavam fugir. Foram minutos de tensão, com muitos banhistas assustados a tentarem proteger-se no meio desta imensa confusão que foi esta tarde na praia de Carcavelos. O que se passou foi uma situação anormal para a praia que estamos a falar. Foi o facto de se terem reunido aqui centenas de indivíduos, o que não é normal, dessas características, e que começaram a perpetrar roubos a pessoas e furtos, e as chamadas começaram a vir nas quadras. Nesse âmbito, e só nesse âmbito, tivemos que intervir, porque não é normal um grupo tão grande
de indivíduos juntar-se aqui. juntar Nós estamos a falar de peças centenas de várias, indivíduos. Eu peço desculpa às pessoas que eventualmente possam ter sido de alguma forma molestadas no ato. Só que é muito complicado. Nós estamos metidos no meio de centenas de pessoas e se nós não tomamos estas medidas, isto... E faziam grupos que cercavam alguns banhistas e não sabiam o que se passava lá dentro, e quando se afastavam as pessoas estavam todas maltratadas, agredidas e assaltadas, que é o típico arrastão, mas este é diferente. Antes de começarem a correr fazem um círculo. Hoje o que é que aconteceu? Faltavam poucos minutos para as 3 quando houve um arrastão. Já tinham acontecido situações parecidas, pequenos grupos, jovens, que se fizeram o que costumam fazer sempre, que é roubar outros pequenos grupos, e às tantas houve um grande arrastão, houve gente a ser agredida. Bem, foi uma coisa mesmo de filme, de Spielberg. Apercebeu-se em determinada altura da tarde que isto poderia acontecer? Eu, quando cá cheguei, eram 2 da tarde e hoje é o meu dia de folga, disse à minha irmã que cá trabalha, disse: olha, fecha já o bar, porque isto está incontrolável. Daqui a bocado vai sobrar para nós, vamos fechar, vamos telefonar para a polícia. Eu estava eu a telefonar para a polícia quando começaram a fazer os ajuntamentos e os assaltos, que são normais aqui na prática. Assistiu a pessoas a serem agredidas, a serem assaltadas? Assisti a milhares de pessoas a correrem de bandada porque centenas andavam a assaltá-las, e agora imaginem o que é que terá sido a situação, não é? Como é óbvio. Há aqui várias coisas muito interessantes de analisar. Só chamar-vos a atenção que isto não foi um resumo em que pretendêssemos só mostrar este senhor e o polícia. Não, só eles é que falaram quase, além de algumas pessoas que estavam na praia, mas estas foram as vozes mais ouvidas naquela tarde. A pessoa que antecipou o arrastão, viu logo que aquilo ia acontecer, não é? E que curiosamente é o autor de todas as fotografias que nós aqui vemos. Nós não vemos uma única filmagem de vídeo, só vemos fotografias e são todas do Hélder Gabriel, que é este senhor que é proprietário do bar de praia de Carcavelos. E que é ele que dá o nome ao arrastão, é ele que fala a primeira vez em arrastão, as fotografias são dele e, portanto, como uma única pessoa com uma iniciativa de chamar a polícia, de começar a interpretar imagens que estava a ver, provoca isto, não é? Isto são as páginas as primeiras páginas dos jornais do dia a seguir, terror na praia, pânico na praia de Carcavelos, com as fotografias que não dizem rigorosamente nada, não é? Quer dizer, há uma fotografia que é reproduzida vezes sem conta, que aqui está preto e branco, não se percebe muito bem, mas que é este rapaz que tem uma mochila, que está mais preto do que é, porque a fotografia está com demasiado contraste, mas que é uma pessoa, parece que está a roubar uma mochila, parece, não é? Mas pode ser a mochila dele que ele está a levar embora, não é? Portanto, há toda uma série de interpretações sobre as imagens e sentidos, não é? Ali a polícia, aquela imagem é de uma violência policial enorme, não é? Porque não sei quantos polícias a cercar uma pessoa. O que é curioso é que, passado uma semana, 15 dias, houve 2 queixas que deram entrada na polícia, um roubo de um telemóvel e uma senhora tinha sido atingida pela cassete de um polícia. E, portanto, esta montanha pariu, de facto, um rato minúsculo. Pariu um rato minúsculo naquilo que foi depois a investigação sobre o que aconteceu. Mas nos média, muitas vezes, o que acontece é que as coisas que não são verdade nas suas consequências, não é? E isso é que é o mais dramático. É uma mentira repetida muitas vezes, não acaba por ser verdade, mas acaba por ter consequências reais, não é? E foi isto que aconteceu. Nós vemos que, e temos estes dados que são muito interessantes, porque andávamos a estudar este fenómeno, portanto nós não fomos andar para trás a ir buscar as notícias sobre o arrastão, nós andámos a recolher todas as notícias que saíam, que tivessem a mínima referência à cor de pele, a nacionalidades outras que não a portuguesa, portanto andámos a fazer essa recolha automática e exaustiva nestes jornais que aqui estão descritos. Enfim, é curioso que 2 deles já morreram, 3 deles. A Capital, 24 Horas, o Independente, que existiam na altura e que já não existem, e depois nas estações de televisão de sinal aberto, não é? RTP, SIC e TVI. E de facto, no cômputo do ano 2005, praticamente mais 10% das peças sobre imigração e minorias étnicas foram sobre este caso do arrastão de Carcavelos. Portanto, foi uma situação que fez este pico que vêem ali, não é? Aquele pico de junho, em relação à distribuição das peças todas que nós reunimos em 2005, aquele pico corresponde de facto às peças sobre o arrastão. Porque não foi só no dia 10 e no dia 11. Podem recordar-se que a seguir houve uma série de ondas de choque sobre isto.
foi reforçada a segurança policial em toda a linha de Cascais, nos comboios, um reforço securitário, instalação de câmaras de videovigilância, uma série de peças sobre a falta de segurança naquela zona. Depois as autoridades anteciparam o arrastão em Albufeira, foram não sei quantas forças policiais, país abaixo, rumo a sul, à espera do arrastão que não existiu, depois vieram outra vez para cima. E, portanto, só para terem uma noção, só em junho de 2005, 75,7% de todas as peças desse mês foram sobre o arrastão. Não só teve, obviamente, durante aquele mês uma percentagem brutal, mas depois também, ao longo do ano, como vimos, praticamente 10% de todas as peças. E aqui ainda nota-se mais esta curiosidade, que é a referência à cor da pele. É uma coisa que praticamente não existe, é muito subtil, não é? Nós só falamos aqui de imprensa, porque obviamente em televisão não é preciso referir a cor da pele, não é? Ela vê-se, e portanto não é preciso referi-la. Mas referir cor negra, pele negra, ou ascendência africana, ou algum tipo de expressão que queira dizer a cor da pele, ele aparece com este pico 45 vezes referida no mês de junho, obviamente é por causa do arrastão. Não ia falar muito aqui sobre isto, mas o título da minha tese de doutoramento é tornar-se segunda geração, não é? Porque a expressão segunda geração é uma expressão equívoca, não é? Porque estes miúdos, que são se calhar a terceira ou quarta geração de angolanos, cabo-verdianos, etc., que moram em Lisboa, são portuguesíssimos, não conhecem, nunca foram ao país do qual se diz que eles são imigrantes, não é? Segunda geração de imigração, nunca tiveram um projeto de imigração na vida e, na verdade, o que nós queremos dizer é jovens negros, não é? E diz segunda geração, um bocadinho para atenuar esta questão da cor da pele. Para não se dizer porque parece mal, não é? E curiosamente, nesta altura houve uma grande campanha por parte do então Alto Comissário, que era o Rui Marques, porque muitas vezes a cor de pele nos outros meses surgia associada a notícias sobre criminalidade, porque os relatórios da polícia descrevem assim, não é? Porque eles dizem caucasiano, negroide ou mongoloide, eles dizem isto nos relatórios, porque enfim, para a polícia é importante saber a descrição fenotípica do alegado meliante, mas como os relatórios da polícia chegam-se aos jornais, aquilo depois é reproduzido, não é? Então às vezes até aparece a palavra negroide, que é uma coisa que até parece mentira que aconteça, mas a verdade é essa. Portanto, ali, nestes casos, nestas peças com números praticamente sempre abaixo de 10 peças por mês, normalmente são peças que se referem a relatórios policiais sobre criminalidade. E o Rui Marques fazia uma recomendação muito interessante, que era para os jornalistas, que era experimentem substituir essa referência à cor de pele ou nacionalidade por portuguesa. Se fizer sentido, mantenham. Se não fizer sentido nenhum referir que é portuguesa, ou que retirem, porque não adianta nada à notícia. E houve algumas recomendações do Alto Comissariado nesse sentido. Enfim, isto era só uma brincadeira da questão da representação, não é? Aquilo é tanto um arrastão como isto é um cachimbo, não é? É uma representação do que alguém achou que era um arrastão. Porquê é que isto aconteceu? Já dei aqui algumas pistas, não é? Porque é que se chegou a isto, não é? Porque é que em Portugal, em 2005, há as condições criadas para que uma cobertura jornalística seja tão mal feita, não é? Tão aliada daquilo que se vai provar ser a realidade. Por um lado, tem a ver com as rotinas e as formas de produção jornalísticas. E ao bocado disse, era 10 de junho, era feriado, era sexta-feira, era final de tarde, as redações estão tipicamente esvaziadas de pessoas, não é? Quem é que fica nas redações aos feriados? Os estagiários, normalmente desgraçados, não é? E, na verdade, mesmo que sejam jornalistas com grande tarimba e profissionais, chegam, sobretudo das televisões, porque os jornais provavelmente nem chegaram lá, e foi uma sorte acontecer em Lisboa, porque se fosse na praia, se fosse na Ericeira ou em Lessa do Baliu, ainda era mais difícil, porque estariam longe das redações, portanto a probabilidade da história ser mal contada ainda era maior, não é? Aqui havia essa questão da proximidade, mas quando se chega à praia já não está a acontecer nada, não é? E portanto o que é que eles vão usar? As fotografias do Hélder Gabriel,
não é? Os testemunhos do Helder Gabriel e do Sr. Comissário da PSP, e há aquela pergunta que é fantástica ali de umas mulheres, que é assim, então, às 3 da tarde aqui aconteceu um arrastão, não foi? Ou seja, que é a pergunta e a resposta ao mesmo tempo, não é? Porque já estão a utilizar a expressão arrastão, já estão a assumir que o que aconteceu é verdade porque já ouviram a história e, portanto, não há condições para contar a história a não ser em segunda mão. Não é? Uma história em segunda mão não tem o jornalista como testemunha presencial do que aconteceu e as pessoas a quem foram escolheram as melhores pessoas para ir buscar a história que dava mais sangue, não é? Foi a pessoa que antecipou o arrastão, que deu o nome ao arrastão, que trouxe fotografias do arrastão que não existiu. Portanto, estava tudo extraordinário. Um bocadinho só de chatice de ciências da comunicação, mas é único. Isto tem a ver com uma série de teorias, tem a ver com a construção da realidade pelos média. Há vários autores que falam nisto. A mais importante seria Gay Tuckman, que é uma socióloga norte-americana, que faz, enfim, esta proposta de trocarmos a ideia de objetividade pela ideia de construção da realidade feita pelos média. Não é? Há muito esta ideia de dizer que os média, não sei quantas metáforas, são uma janela sobre a realidade, não é? Nos permitem ver, ou que são um espelho da realidade, que refletem aquilo que é. Mas nada disso é muito verdadeiro. É verdadeiro quando pensamos que uma janela, mesmo esta que é tão grande, dá-nos um ponto de vista, não é? Que é vista a partir de um ponto. Eu não posso ver tudo aqui, é uma seleção da realidade. Assim como um espelho é um reflexo da realidade, também está invertido, também só escolhe um determinado ângulo. Não é? Se tiverem duas pessoas a olhar para o mesmo espelho, não veem a mesma coisa se estiverem em posições diferentes. A posição do observador é obviamente muito importante. Não existe neutralidade jornalística, não existe objetividade jornalística, por mais que nós a proponhamos como um ideal aos jovens jornalistas em formação. Mas acho que é mais importante dizer que não é possível do que dizer-lhes que tentem pugnar por ela, não é? Porque assim ao menos há consciência da impossibilidade. Há uma teoria importante nas ciências da comunicação, que é a teoria da agenda setting, que nos diz o seguinte, que é que os média não nos dizem o que pensar, mas dizem-nos em que pensar. Não é? E nós vemos aqui que no caso do arrastão não foi isso que aconteceu. Eles disseram-nos exatamente o que pensar. Portanto, houve mais do que uma tematização. Não foi só apontar para um tema, foi dar logo algumas respostas sobre esse tema. Enfim, em princípio. Isto tem a ver com a própria maneira de trabalhar, com a praxis jornalística. Tem a ver com os fenómenos da institucionalização das práticas e da objetivação e da tipificação. Não é? Muitas vezes os jornalistas, porque o espaço é limitado, porque o tempo é curto, porque há constrangimentos de produção, são obrigados a tipificar o mundo. Não é? Porque não podemos estar a reinventar novas formas de dizer a cada instante, não é? E daí o surgimento dos estereótipos. É porque os estereótipos são muito convenientes para a narrativa, não é? Qualquer história mais simples, se tiver um estereótipo, a gente identifica logo o vilão, o bonzinho, a megera, não é? E, portanto, a ideia de uma história simples, o jornalista acha que é melhor para o público. E, portanto, se puder simplificar, objetivando e tipificando, cristalizando imagens, tanto melhor. E, portanto, este caso serve isto perfeitamente, não é? Os jovens, descendentes de africanos, dos bairros sociais, a roubar toda a gente, é uma coisa altamente compatível com um estereótipo que todos nós, por mais mundividência que tenhamos, acabamos por, de alguma maneira, também ter no nosso interior. E esta questão da autolegitimação. Há aqui uma realidade nova, nunca tinha havido esta ideia de um arrastão com 500 pessoas, mas o jornalista tenta sempre referir uma realidade nova a alguma coisa que já existe. Esta ideia da autolegitimação. Há um exemplo muito clássico, que é quando se fala de área ardida, não é? Em vez de dizer 1 hectare, diz-se o equivalente a um campo de futebol. Esta ideia de tentar dar à pessoa alguma coisa com que ela também se identifique, não é? E, portanto, a ideia da palavra arrastão, como é que se ia dizer isto? Um bando de 500 pessoas, arrastão. Pronto, é questão de ir buscar referentes para uma realidade que é nova.
Por outro lado, toda esta situação que teria acontecido vai ao encontro daquilo que vários teóricos, entre eles o Benedict Anderson, chama que são as comunidades imaginadas. Não é? As comunidades imaginadas são aquelas que nós não conhecemos e que, portanto, atribuímos características, simplificamos, estereotipamos, caricaturizamos, peço desculpa. Não é? E como é que isto se combate? Só com o conhecimento recíproco, não é? Só conhecendo, todos nós, quando não conhecemos alguma coisa, imaginamos como é que é, não é? E antecipamos e geramos expectativas e são tanto mais diferentes da realidade, quanto mais estereotipadas e quanto menos conhecimento nós temos a partir delas. Como é que nos chega a experiência daquilo que nós não conhecemos? Através destes intermediários todos, entre eles os média. Não é? Muito do que nós temos uma ideia sobre o que é a Síria hoje, sobre o que é o PSD de Rui Rio hoje, são coisas, enfim, uns conhecerão mais perto, outros mais longe, mas estas realidades chegam-nos, sobretudo através do média, obrigam-nos ou ajudam-nos a construir uma ideia, que nunca é desafiada se nós não tivermos conhecimento direto. Não é? Porque é o que nos chega através deste sistema de reproduções técnicas que tem falibilidades, obviamente, tem falhas e que obedece a práticas de produção discursiva. Ainda outro conceito muito teorizado, o conceito de pânico moral, que aparece pela primeira vez neste livro do Stanley Cohen, The Folk Devils and Moral Panics, The Creation of Mods and Rockers, que é esta ideia de amplificação de um acontecimento, sobretudo quando o protagonista do acontecimento encaixa com o nosso estereótipo de comunidade imaginada desviante. Não é? Portanto, estes dois conceitos de comunidade imaginada e de pânico moral estão, obviamente associados. E esta distinção muito clara entre nós e eles. Não é? E para haver um outro, tem que haver alguém que seja um mediador da construção da imagem desse outro, e os média aqui fizeram esse papel. Para deixar algum tempo ainda para debate, comecei a pensar, depois de preparar esta apresentação, porque é que faz sentido falar sobre isto 13 anos depois, não é? O professor José Eduardo Frente achava que eu devia publicar isto e eu não, já passou tanto tempo, só se houver uma efeméride qualquer lá para 2025, quando passarem 20 anos. Temos o Trump e as fake news. Temos o Trump e as fake news. Só que essas são feitas de propósito para ser fake, aqui ainda é mais grave, é que eles acham que são real news e elas são fake, não é? Há bocado olhámos para o que é que aconteceu antes do arrastão, o que é que aconteceu depois do arrastão, não é? Que tematização é que foi feita em torno da questão da imigração e das minorias étnicas? Portanto, eu tive que fazer trabalho de casa pós-doutoramento. Em 2006 entra em vigor a nova lei da nacionalidade, que é uma lei muito importante porque passa a considerar o direito de solo prioritário em relação ao direito de sangue. O que é que isto quer dizer? Que é mais fácil adquirir a nacionalidade portuguesa aos filhos de imigrantes de primeira geração. Esses imigrantes de facto, não é? Porque antes filhos e netos podiam ter ainda a nacionalidade. Eles de facto são imigrantes de segunda geração. Imigrantes não, são cabo-verdianos, angolanos e guineenses de segunda geração, porque não tinham a nacionalidade portuguesa até à lei de 2006, onde vigorava o direito de sangue e não o direito de solo. Não é? Em 2007 houve uma série de demolições de bairros, a Quinta do Mocho, a Azinhada do Besouro, e houve muitas notícias sobre esta destruição de bairros que tinham uma população, sobretudo, afrodescendente. Depois, em 2008, confrontos entre grupos no bairro da Boa Vista, lembrar-se-ão, entre grupos de ciganos e grupos de descendentes africanos. Isto foi até onde eu estudei, porque depois de 2008, ainda falta dizer esta coisa, que era o que é que não se via nesta altura, o que é que nunca aparecia e que nós achávamos que fazia falta aparecer ou que ia aparecer. Havia comunidades de nacionalidades praticamente invisíveis. Os chineses, os indianos, os paquistaneses, os muçulmanos praticamente nunca apareciam. Eu sei que estou aqui a mostrar nacionalidades, etnias e religiões, mas perdoem-me a simplificação. Lá está, preciso de estereótipos e tipificações para poder andar para a frente do meu discurso. Não apareciam praticamente.
As questões laborais praticamente não apareciam também na comunicação social. E, por outro lado, a questão das... uma brincadeira com a palavra roots, raízes, e roots de percursos, de trajetos, também não aparecia. Nunca as questões eram tratadas como uma problemática, eram sempre vistas do ponto de vista do acontecimento. Não havia um histórico. E de facto, o que é que aconteceu? Isto mudou tudo. Eu não tenho provas para isto, porque estes estudos foram descontinuados, porque, enfim, deixou de haver interesse em estudar esta questão por parte do Alto Comissariado, mas trago-vos aqui alguns dados curiosos que retirei agora da Pordata, que ajudam a contrariar um bocadinho a ideia que nós temos sobre o Portugal como país de emigração e país de imigração. É evidente, nós temos muita noção, até veiculada pela comunicação social, que temos muito mais gente a sair do que gente a entrar, que Portugal deixou de ser tanto um país de acolhimento para ser mais um país de envio. Mas os dados não corroboram essa ideia. Estes são só os residentes legais no país, não é? Eu extraí de cada um dos continentes a nacionalidade mais significativa de cada um deles. Faz quase metade do valor de imigrantes legais e residentes em Portugal. São quase 400 mil e, como vemos, é o número mais elevado. Eu extraí os dados por década, portanto é o dado mais elevado de sempre, não é? Não temos muito esta noção, e sobretudo há nacionalidades dos brasileiros, é muito impressionante, duplicou em 10 anos a presença de brasileiros em Portugal. E é uma imigração muito diferente, e por isso que ela não aparece tanto. É a imigração mais qualificada, com maior poder financeiro, não é nada parecida com a imigração de primeira e segunda vaga dos brasileiros dos anos 90, que é ali onde dá o grande salto. Vemos também uma diminuição dos cidadãos de Cabo Verde, que ainda assim é a nacionalidade africana mais presente em Portugal. E este número é surpreendente dos ingleses, que são mais do que os espanhóis e dos franceses, mas tem muito a ver com os reformados que vêm à procura de sol morar em Portugal. E os chineses também sofreram ali um aumento brutal, quase triplicaram na última década. E aqui são os portugueses que saem. Também é, enfim, é muito, não é? Mas nós não deixámos de ser um país de acolhimento, e os níveis de país de envio estão ali ao nível dos anos 60, que não deixa de ser curioso, não é? Que foi o período do grande êxodo, durante o Estado Novo. Depois houve, de facto, antes dos anos 70, 80, 90, até 2000, houve ali alguma estabilidade, muito pouca gente a sair, e agora tivemos outra vez o pico, enfim, todos sabemos. Tem a ver com há uma quebra de séries que não percebi bem porque não estava explicada na Pordata, mas imagino que tenha havido ali uns picos em 2008 e 2009 que não estão ali referidos porque há uma quebra de séries. Então o que é que aconteceu? Esta transformação, o ACIM surge em 2002, passa a CIDI em 2007 e finalmente em 2014 passa ao Alto Comissariado para as Migrações. Isto também tem a ver com o próprio entendimento dos processos migratórios, não é? Porque o Alto Comissariado diz que tem que trabalhar também com os emigrantes e já não só com os imigrantes. Então começa a considerar as migrações como uma coisa única e, portanto, a imagem dos imigrantes e das minorias na imprensa deixa de ser tão importante, não é? Isto aconteceu, claramente. Embora, enfim, não cabe aqui dar uma opinião sobre isto, mas eu acho que o fenómeno da imigração e o fenómeno da emigração não tem nada a ver um com o outro. E, sobretudo, como acabámos de ver, o fenómeno da imigração para Portugal não se reduziu, pelo contrário, nos últimos anos. Portanto, continua a ser algo que deveria implicar um estudo e um investimento mais aturado. Como disse, estes estudos foram descontinuados, mas tenho tido o gosto de participar no júri nos últimos anos deste Prémio de Comunicação pela Diversidade Cultural, instituído pelo ACM. E o que é que se vê aparecer? Muçulmanos, imensos trabalhos sobre muçulmanos, sobre indianos, sobre as tais comunidades invisíveis que não apareciam, passam a aparecer de facto muito mais. E depois começa a questão dos refugiados e dos sem-papéis e das rotas do Mediterrâneo, que inunda e praticamente torna invisível esta questão dos afrodescendentes. Praticamente desaparecem da imprensa e da televisão.
No próprio Observatório da Imigração, que agora é Observatório das Migrações, também mudou de nome, desaparecem os estudos que têm a ver com as imagens e com as representações. Havia outros que tinham a ver com a recepção e não tanto pela produção de imagem, e vê-se sobretudo muitos estudos sobre o trabalho, sobre questões laborais, que eram aquelas que também estavam desaparecidas dos média nos anos precedentes, e sobre questões de educação, como é que a escola se articula com estas comunidades e com estes grupos. E para terminar, eu não sei qual é que não sei responder à minha própria pergunta, que eu fiz ao preparar esta intervenção. Qual é que é o sentido ou o significado desta invisibilidade destes afrodescendentes? Pode ser positivo, por um lado, porque nós sempre dissemos ao longo destes anos todos que o ideal era que eles deixassem de ser tema, não é? Porque quando se deixasse de ser tema era porque havia uma normalização, uma integração social. Mas não sabemos o que é que pode acontecer, porque pode estar a haver um desvio de atenção para outros temas, e quando surgir os fantasmas do pânico moral, das comunidades imaginadas, surgirem todos, por exemplo, um epifenómeno como um arrastão, ou uma situação qualquer que seja confundida por desconhecimento do fenómeno ou das comunidades, esta invisibilidade pode dar origem a isso. Portanto, acho que só daqui a 5 anos ou 10 é que se vai perceber, e não sei se vai perceber na totalidade, que estes estudos de facto seriam muito interessantes agora numa coisa que está muito na berra, não é? Que é o Big Data, não é? Porque se houvesse estes estudos longitudinais ao longo de uma série de anos, com estes dados a ser recolhidos, agora recuperar, isto vai ser bastante complicado. A última nota que vos queria dar é que, apesar deste catastrofismo todo dos média em relação a este episódio, a minha tese estuda também como é que depois foram produzidos enunciados sobre este tema nos blogs. Portanto, como é que as pessoas leram estas notícias, viram estas notícias, e depois como é que refletiriam sobre elas, produzindo os seus próprios enunciados, usando um bocadinho aquele esquema do Stuart Hall, do encoding-decoding, não é? Só na medida em que nós produzimos enunciados sobre algo é que conseguimos perceber qual é que foi a nossa descodificação dos enunciados de primeira mão. E na verdade o que acontece nos blogs é muito animador, que é, as pessoas desconfiam logo disto logo à cabeça. Tirando uns blogs que havia nacionalistas, de extrema-direita, que, claro, aproveitaram isto como ninguém, no primeiro dia de Portugal, não é? Era 10 de junho. E, portanto, tirando esses blogs de extremistas, claramente engajados numa determinada agenda ideológica, as pessoas normais, não é? Tiveram uma atitude muito crítica em relação a isto. E então, quando foram depois os desmentidos, bem, aí há posts de uma ironia fina muito interessante. E, portanto, a boa notícia com que termino era, de facto, temos que confiar muito mais no juízo dos leitores e do público, e promover as questões que têm a ver com a literacia mediática, para não nos deixarmos enredar em fake news ou em real news from fake events, ou em pseudo-events, ou em todo este emaranhado comunicativo que é multiplicado pelas redes sociais, pela superabundância de informação. Este paradoxo de informação, que nunca houve tanta informação ao nosso dispor, mas cada vez menos capacidade de fazer a distinção entre aquilo que é legítimo e aquilo que nos ajuda a ser cidadãos informados, bem informados e bem esclarecidos, e aquilo que só dificulta. Muito obrigada pela vossa atenção, estou à disposição natural.